Olha, confesso que me surpreendeu muito esse resultado, porque apesar das eliminações aí do Palmeiras, Copa do Brasil, Libertadores, eu tava vendo o crescimento do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, mas não é só o resultado, não. O Palmeiras jogou muito mal. E deu verde, né? Deu verde da Chapecoense, né? Não deu verde do Palmeiras. Olha, foi surpreendente. Para muitos pode ter sido um fiasco, um fracasso, um vexame, e eu assino embaixo. Eu acho que foi. A Chape que vinha de longa viagem para fora do país, né? Fazendo jogos amistosos, indo para o Japão, voltando. Quem imaginaria o Palmeiras tropeçando dentro de casa? Eu não imaginava. Eu até, a certo ponto, no jogo do Corinthians com Vitória, até pensei, né, e apostei nessa possibilidade, né, acreditei, até porque dava um especial charme ao Campeonato Brasileiro. Mas no Palmeiras, diante da sua torcida, até que foi o menor público do ano do Palmeiras na temporada, e perde aí um trajeto que vinha de crescimento. Aperta a pressão em cima dos jogadores e aperta a pressão em cima da diretoria e principalmente do técnico Cuca, que ontem foi muito econômico nas palavras, né? Vou ficar até o final, vou cumprir meu contrato, e é o que ele tem que fazer realmente. Mas a maneira como a Chapecoense chegou desacreditada, e nós aqui mesmos apostávamos que a Chape seria cada vez mais para o fundo do poço, chegando lá na zona do rebaixamento, deu um salto importante, empurrou o São Paulo para a zona do rebaixamento ao lado do Avaí, empataram em 1-1, e deixou o Palmeiras exposto a muitas críticas e até certo ponto as muitas vaias que fez a sua torcida. Foi um desempenho fraquíssimo e o Cuca mais uma vez surpreendido por um time que até certo ponto não é nem daqueles times que parecem chegar perto do milionário elenco do Palmeiras, né? Foi um fiasco. Algumas pessoas me perguntaram, é vexame? Eu até falei, não, vexame, fiasco, decepção e, acima de tudo, olha, um resultado inesperado, mas valorizar o outro lado, como eu sempre falo. Por que não valorizar a Chapecoense? Jogou de certa maneira cautelosa, aproveitou as falhas do Palmeiras, foi mais eficiente nas jogadas. Olha, o Fernando Praz fez defesas importantes também, hein? Fez defesas importantes. Uma jogada ali pelo lado direito do campo, ele saiu numa jogada em cima do lateral da Chapecoense e fez um futebol coerente, compacto e aproveitando a chance que teve já aos 49, 48 do segundo tempo, sacramentou e fechou o caixão do Palmeiras, que passa por um momento de dificuldades. E aí, Paulo Lima, a gente acompanha algumas situações curiosas, né? A torcida do Palmeiras, que sempre enche estádio, sempre empurra, motiva o time. Ontem, uma média de público bem abaixo do que a gente está acostumado. Aí, 20 mil pessoas no máximo, é um público bom, mas pensando na torcida do Palmeiras no Allianz Parque, é uma queda muito grande. Tivemos Michel Bastos em campo, atleta que o Cuca não vem utilizando. Acompanhamos Moisés e o Guerra juntos, se não me engano, pela primeira vez. E o Palmeiras vindo de uma semana de descanso. Uma semana de trabalho, aí você olha para o Palmeiras em campo e você não vê o time, não vê o futebol rendendo. Ao contrário da Chapecoense, que vinha de uma semana de longas viagens, mais de uma semana viajando para fora do país. Exatamente por isso que o futebol brasileiro, quando a gente fala que o favoritismo de alguns, eles se refletem naquilo que se investe, nos nomes, acima de tudo, na contratação de um grande técnico, mas as zebras do Campeonato Brasileiro, elas são muito mais surpreendentes, pelo menos eu avalio assim, do que em vários campeonatos europeus. Nos europeus, os times que estão lá em cima até são surpreendidos, até tropeçam para alguns jogos, mas aqui, você pensar que um Corinthians, diante de um Vitória, que também surpreendeu o Flamengo lá na Arena do Urubu, poderia vencer, pouca gente apostava nisso. E o Palmeiras contra a Chapecoense, nesse momento, era amplo, geral e restrito favorito. E foi um time completamente apático, sem motivação. A meu ver, alguma coisa de conversas e até certo ponto de relacionamento existe, e o Cuca deixou isso bem claro ontem, na sua fisionomia abatida, não poderia ser diferente, né? E pesa também, queira ou não queira, o episódio do afastamento do Felipe Melo pesa nesse momento. Pode botar na conta, porque pesa o afastamento do Felipe Melo, que é um momento de perturbação da diretoria, é momento de caso jurídico, né? Assédio moral, afastamento de um cara que veio antes dele, que foi contratado exatamente na gestão do Eduardo Batista, que, por sinal, deixou o Palmeiras com um rendimento maior em relação a jogos do que o Cuca tem nesse momento. A temporada do Palmeiras desse ano já é a pior temporada do que em todo 2016, em termos de resultados, em termos de derrotas. Ou seja, para quem montou um time super milionário e trouxe um técnico super campeão, o Palmeiras realmente é uma decepção. Você falou aí no abatimento do Cuca, vamos ver? Vamos lá. Vamos ver aí, porque o Cuca falou, né, depois dessa derrota, e não poderia ser diferente, né? Um clima realmente de muito abatimento do técnico do Palmeiras. Se olhar num contexto final, ele foi muito ruim, uma derrota em casa
Não é normal, né? Com todo respeito a Chapecoense, mas numa normalidade o Palmeiras tem que vencer. Eles foram cirúrgicos, tiveram 1 ou 2 chances antes e numa bola em que nós falhamos na marcação, eles acabaram fazendo o gol. Fica muito mais pesado você remontar um resultado adverso do que fazer apenas o 1-0. Quanto à minha situação, você perguntou, eu na sexta-feira, quando eu fui, falei que eu vou até o fim, eu vou até o fim. Vou já preparar para o trabalho da semana e não tenho nada a falar mais. Não tem como tu apertar um botão e esquecer. É óbvio que o jogador profissional ele tem que ter essa força mental para saber lidar com essas situações, tanto as boas quanto as ruins. Agora a gente tem que trabalhar. Eu não sei outra receita, não adianta a gente ficar aqui falando, pedindo apoio para a torcida. A gente tem que trabalhar e melhorar o nosso rendimento. Melhorando o nosso rendimento, a gente vai voltar a vencer e aí as coisas começam a se acertar com vitórias, que é só isso que vai mudar o ambiente. Nós sabíamos que o jogo era difícil, mas foi fundamental a gente saber aproveitar bem a nossa viagem. Fizemos 3 jogos, colocamos todos os jogadores, jogamos contra times muito fortes lá fora. Foi importante para os jogadores se unirem, se conhecer mais. E hoje a gente veio com a proposta realmente sabendo que o Palmeiras vinha com tudo e a nossa organização seria fundamental para que nós pudéssemos enfrentar e dificultar as coisas para o Palmeiras. E tudo deu certo. Tudo deu certo mesmo. A Chape conseguiu a sua primeira vitória jogando no Allianz Parque. Paulo Lima, Cuca batido, Praz, todo mundo a fisionomia muito tensa, né, cabisbaixo, mas eu senti a falta de um atleta nesse jogo em especial. Cadê o Egídio? Jogaram toda aquela Deram um boleto pro Egídio e falaram assim, olha, a conta da Libertadores é sua, porque no jogo seguinte da eliminação ele não esteve em campo e ontem também não. E o cara que se apresentou para bater o pênalti. E o cara que exatamente, a torcida critica, pega no pé, mas ele Henrique pegou a bola pênalti, né? e colocou a bola lá na marca do Cal. O Bruno ninguém comenta, o Daverson que chegou fazendo gol, correndo pra galera, se mandou, nem na lista de cobrador apareceu, e aí? A conta é do Por uma Egídio? questão toda, até o Cuca falou isso, né? Vou preservar ele nesse momento, porque está uma pressão muito grande em cima dele, e seria momento realmente de dar uma chance ao Egídio. Mas é o Cuca que escala. O que me chama a atenção na declaração do Cuca, é lógico que a sua observação é completamente pertinente, é o Cuca diz assim, levamos 1-0, e aí você sabe como é que né? É difícil construir. Como assim? Lembra contra o Cruzeiro? Quanto o Cruzeiro meteu neles? 3-0. E o Palmeiras veio para o segundo tempo, foi em 3-3 e depois foi decidir lá em cima contra o Cruzeiro em Belo Horizonte. Quantas partidas o Cuca saiu na adversidade com o Palmeiras e virou o placar, pensando em campo? Desde 2016 não perdia dentro de casa, foi perder exatamente para o Corinthians recentemente aqui pelo Campeonato Brasileiro. Então esse discurso, de certa maneira, de que um gol logo no início, como aconteceu, desmanchou o Palmeiras, é balela, né? Isso aí é papo daquela bem expressão popular para boi dormir, né? Para contar a historinha e fica... Não é possível que um time como o Palmeiras leva um gol e não tem força para virar o placar e você coloca nesse gol tudo aquilo que o Palmeiras teve de deficiência. Não é assim. Valorizar sim o trabalho da Chapecoense, que foi para o jogo, soube marcar, teve pressão, conseguiu o resultado. O lance que eu falava era do Apodi, numa jogada do Luiz Henrique pelo meio, que se chocou exatamente com o Praz naquele momento. E é isso, não é um gol no início que desmonta um time, muito pelo contrário, um time como o Palmeiras não se abate. E o reflexo disso a gente pode repetir no 3-0 contra o Cruzeiro. Ou aquele 3-0 contra o Cruzeiro foi menos complicado ou menos difícil do que essa partida contra... Muito pelo contrário, foi um jogo duríssimo e o Palmeiras foi lá, empatou em 3-3 e levou a decisão da vaga para Belo Horizonte e ficou fora. Mas esse gol da Chape é impressionante também. A falha do Luan, né? Palmeiras é a falha do Luan, né? A falha do Luan. A bola passa por cima dele, viajando e perde o tempo da bola. Contra o Vasco levou um gol, mas também já foi além das questões coletivas, tem muitos jogadores do Palmeiras que estão abaixo também da expectativa, né? Exatamente. E você perdeu alguns dos seus principais jogadores. Tá bom, o Palmeiras perdeu alguns, o Minas, não tem o Dudu e outros tantos, mas tava o Guerra em campo, tava todo mundo lá. Moisés, né? Vitória e derrota eles vão colocar na conta de atleta de talento individual, porque você citou esse 3-0 e depois o Palmeiras fez um 3-3 com o Cruzeiro, mas tinha um Dudu possuído no segundo tempo. Ontem não tinha o Dudu, mas aí você tem a dupla tão sonhada que não aparecia em campo Moisés e Guerra e não acontece, como é que fica? E a consequência disso é que o Palmeiras não conseguiu, dentro de campo, ter uma equipe que pudesse
colocar em prática aquilo tudo que o Cuca sempre pensa e esclarece para a sua torcida, esclarece para a mídia, para a imprensa, depois das entrevistas coletivas, principalmente quando antecede os jogos, né? O Cuca vai para a entrevista coletiva e fala, não, nós tivemos isso, vamos fazer aquilo, e ele esconde o jogo, fecha um pouco o seu sistema de treinos, não dá muita brecha. Mas dentro de campo, o que a gente pode avaliar é que ontem a Chapecoense foi merecedora do resultado. E não me vem com aquela história que cruzou 70 bolas na área, que teve 70% de posse de bola, que o cara errou 50 passos, outro acertou 72, que isso tudo faz parte do cardápio do futebol brasileiro, desde que o Pelé usava fraldas lá em Três Corações, gente. Muito pelo contrário. O que importa é o seguinte, é o placarzinho lá em cima. O placarzinho lá em cima disse o quê? 1-0. Isso é o que está valendo. E o que vale é exatamente esse. É uma expressão popular, é bola na rede. A questão toda das estatísticas, elas são pertinentes, elas são agregadoras, mas não vale de nada quando o time que tem mais posse de bola, tem mais bola na alta, na área, tem mais passe, tem mais acerto, tem mais tudo, perde por 1-0. Aí vai tudo por água abaixo. Essa história é exatamente o que sempre dizia o saudoso Paulo Júlio Cleman, que o que vale é o que está lá em cima no placar. O PJ falava exatamente, o que vale é o que está lá em cima no placar. E hoje, em memória, o PJ está aí, um placar que deixa todos nós surpreendidos. Eu gostei das fraldas do Pelé. Você que viu o Pelé chegando, né, menino, a Vila Belmiro, né? Essa sua ironia, eu vi alguma coisa. Eu gostei da lembrança do PJ. O placar tá lá em cima, que começou 1-0, finalizou com 2, e aí parabéns ao Chapecoense, que veio de uma sequência de jogos importantes para a Chape num período de internacionalização da marca, e veio. Parecia que o Palmeiras estava vindo da Copa Suruga, cansado do Japão, do Matirita. E jogou terça-feira no Japão, bem lembrado, né? Chapecoense correu pra caramba lá na decisão, né? Contra o Urawa Hertz, perdeu o título da Copa Suruga e viajou tudo que viajou e chegou dentro do Allianz Parque. Agora vai jogar com o Corinthians, que é líder do campeonato, em casa. Né? Aliás, por falar em Corinthians, Paulo Lima, você que torce sempre pelo campeonato, sempre aconteceu a derrapada do líder. O Corinthians conheceu a primeira derrota no Brasileirão. Levou tempo, hein? 21ª rodada. E cobrou vitória a façanha.